Introdução ao Antigo Testamento, Bíblia Hebraica, Palestra 10, Lei Bíblica, os três corpos legais, J.E., Êxodo, P, Levítico e Números, e D, Deuteronômio. Capítulo 4. Radicais, traços característicos da lei israelita. Agora, há muitas semelhanças gerais, específicas e paralelos entre as leis israelitas e as leis do Antigo Oriente Próximo. Muitos bois escorneadores, muitas mulheres grávidas que estão no lugar errado, na hora errada, e ficam impressionadas e abortam acidentalmente. Mas vamos olhar para algumas das diferenças formais e estilísticas entre as leis do Oriente Próximo e a Bíblia. Podemos assumir apenas uma quantidade enorme de coisas em comum, ok? E algumas delas são apontadas por Greenberg e algumas por outros estudiosos, mas eu listei aqui em características. Uma característica distintiva da lei israelita é a adição de uma lógica ou de uma cláusula motivadora em muitas leis, que mais uma vez não é algo que é realmente destaque no gênero de escrita de lei nestas outras coleções. Não é parte do gênero desse tipo de escrita. Isso não significa que eles não tinham uma razão de ser, mas não era como elas costumavam ser apresentadas. Então, nós encontramos isso na Bíblia, especialmente no que poderíamos nos referir como as leis humanitárias. Em geral, essas justificativas vão apelar para os acontecimentos históricos, como o Êxodo ou a criação. Aqui estão algumas leis que expressam a ideia de que a experiência da escravidão e libertação deve ser a fonte para a ação moral, deve ser o impulso para a ação moral. Êxodo 22:20, você não deverá tratar mal um estranho ou oprimi-lo, pois fostes estrangeiro na terra do Egito. 23:9, também não oprimirás o estrangeiro, pois vós conheceis o coração do estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Levítico 19 contém uma exortação semelhante: não oprimirás um estrangeiro que reside com você, mas amá-lo-á como a si mesmo, pois você foi estrangeiro na terra do Egito. Da mesma forma, em Deuteronômio 5, isto está no Decálogo de Deuteronômio, que está falando sobre a observância do sábado e garantindo que todos em sua morada descansem. Você, seu filho, ou sua filha, seu escravo, homem ou mulher, seu boi ou seu jumento, ou qualquer um de seu gado, qualquer, estranho em seus assentamentos, para que seu escravo do sexo masculino e feminino possam descansar como você. Lembre-se que você era um escravo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te libertou de lá. Também Deuteronômio 10, 17 até 19, pois o Senhor vosso Deus é o Deus supremo e Senhor supremo, o grande, poderoso e Deus maravilhoso, que não mostra nenhum favor e não toma nenhum suborno, propina, né? Não levar propina também. Correção, suborno é a palavra correta. Abre aspas de novo. Mas defende a causa do órfão e da viúva, e é amigável ao estrangeiro, fornecendo-lhe alimentos e roupas. Então, você também deve ser amigável com o estrangeiro, pois fostes estrangeiro na terra do Egito. Temos duas lógicas lá. Uma é a razão explícita de imitatio Dei, isto é o que eu faço e isso é o que você deve fazer. E há muito mais, muitos deles referindo-se ao êxodo do Egito e outros referindo-se à noção de imitatio Dei. Por isso, é também esclarecedor comparar o Antigo Oriente Próximo e os materiais legais bíblicos, em termos de preocupação com os mais desfavorecidos, a eliminação da distinção das classes sociais e uma tendência ao humanitarismo. Greenberg observa que a preocupação da Torá para os mais desfavorecidos da sociedade é bastante acentuada nas próprias leis reais. Muitas das coleções jurídicas extra-bíblicas prestam homenagem a essa ideia em seus prólogos. Nem sempre parecem estar aparecendo, no entanto, em termos reais nessas coleções. Agora, essas coleções estão incompletas. Nós não temos tudo. E, mais uma vez, pode ser que algum outro gênero literário realizasse algum desse trabalho naquela cultura. As leis da Torá, e também as leis nessas coleções, muito frequentemente, apesar da retórica dos prólogos, que elas tragam justiça aos menos desfavorecidos e assim por diante, muitas das leis serviam claramente aos interesses de uma classe superior, ok? Esse é o ponto mais importante. Eles servem claramente aos interesses de uma classe superior.
As leis da Torá não contêm as mesmas distinções de classe social entre pessoas livres, como as leis contemporâneas. As leis de Shnuna, as leis de Hammurabi. Estas últimas leis distinguem entre punições para os crimes cometidos contra a classe superior e pessoas de classe inferior, para não mencionar escravos. Então, se olharmos para o Código de Hammurabi, há um trecho de leis, numeração 195 a 208, alguma coisa, e elas são muito interessantes, todas em sequência. Eu vou fazer alguns destaques. Então, se uma pessoa de classe superior, se um aristocrata destruiu o olho de um membro da aristocracia, eles destruíam seus olhos. Se ele quebrasse o osso, eles quebrariam seu osso. Mas à medida que você se move para baixo, para 198, e ele destrói o olho de um plebeu, ou quebra o osso de um plebeu, ele paga uma mina de prata. Se é um escravo, ele paga metade do valor do escravo. Para 200 e 201, tem o seguinte: se ele arranca o dente de um aristocrata, eles arrancam seu dente. Mas se for um dente de um comum, paga um terço de uma mina de prata, e assim por diante. Nas leis hititas também. Existem diferentes montantes fixados por classes nas leis de aborto, 95 e 99. As leis medo-assírias também distinguem entre a vilum, o muskinum e o escravo. Levítico 24, 17 e 22 temos ali as leis de responsabilidade pessoal, lesão corporal, agressão ou lesão corporal. Encontramos uma declaração clara e explícita no sentido de que deve haver um padrão semelhante para os cidadãos e estrangeiros. Isso é conhecido como princípio de Talião, lei de Talião. Assim, a leitura de Levítico: se alguém mutila seu companheiro como ele o fez, deve ser feito com ele. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. A lesão que ele infligir no outro deve ser infligida a ele. Você tem que ter um padrão semelhante para o estrangeiro e para o cidadão, porque eu, o Senhor, sou seu Deus. Isto era um conceito radical naqueles dias, evidentemente. A punição deve ser proporcional ao crime, nem mais nem menos, para todas as pessoas livres. Escravos libertos não estão incluídos, independentemente da classe social. A igualdade perante a lei. E isso coloca o princípio de Talião, espera, sob uma nova luz. A lei de Talião, que é essencialmente o princípio de que uma pessoa deve ser punida de acordo com o dano de que infligiu, tem sido acusada de um primitivo reflexo arcaico da vingança ou princípio vendetta. A noção de olho por olho é geralmente citada ou tida como princípio das normas duras e cruéis do Deus negativo do Antigo Testamento. Mas, quando você olha para ele de uma forma comparativa no seu contexto jurídico, vemos que há uma polêmica quanto às distinções de classes que foram sendo desenhadas no antecedente dos sistemas jurídicos contemporâneos, da época deles, tais como o Código de Hammurabi. Segundo a Bíblia, a punição deve ser sempre proporcional ao crime, independentemente do status social do autor por um lado ou da vítima por outro. Todos os cidadãos livres que ferem são tratados de forma igual perante a lei. Eles não são nem punidos levemente, nem punidos excessivamente. E se você ler as leis medo-assírias, não queiram fazer isso com o estômago vazio. A20, A21 e F1. Você tem várias punições que são realizadas. Alguém que faz um aborto, eles têm uma multa pecuniária. Eles têm que pagar 2 talentos e 30 minas de chumbo. Eles são açoitados 50 vezes, e então eles têm que fazer corveia, que é trabalho forçado para o Estado durante um mês. Várias punições por roubar ovelhas, que é ainda pior. Você é açoitado 100 vezes e puxam seu cabelo, e há uma multa pecuniária, e você faz corveia, trabalho forçado por um mês. Então, são essas ideias. E a ideia de que a punição não deve ser nem muito pequena, nem muito grande, deve coincidir com o crime, que todas as pessoas livres são iguais perante a lei, que uma norma deve ser aplicada independentemente do status social do agressor ou da vítima. Estas são ideias e conceitos jurídicos realmente primitivos? Além de afirmar a igualdade perante a lei para todos os cidadãos livres, os mandatos bíblicos preocupam-se com os desprivilegiados. Nós já vimos um pouco nas leis de Levítico 19, 9 e 10.
que diz que você tem que deixar, você sabe, não passe por cima dos seus campos colhendo até a última porção, só atravesse e pegue o que você precisa, mas deixa um pouco para trás e deixa o pobre estrangeiro recolher de lá. Deuteronômio é um pouco menos generoso. Eles substituem a frase a viúva, o órfão e o estrangeiro, na lei onde Levítico diz o pobre. Deuteronômio 24, 20 e 22. Quando sacudirem o fruto de vossas oliveiras, ou recolher as uvas de sua vinha, fiz uma nota ao final, não passem por cima delas novamente. Isso, o que permanece na árvore, deve ir para o estrangeiro, o órfão e a viúva. Lembre-se, sempre que você era um escravo na terra do Egito. Por isso é que eu mando você observar esse mandamento. Então Levítico apoia a caridade absoluta para os pobres na forma de rabiscos, uma espécie de sistema de bem-estar. Deuteronômio tem mais um sistema social de trabalho em mente. Eles realmente nunca mencionam os pobres. É só Levítico que menciona os pobres. Para Deuteronômio, quem realmente não pode prover-se por si mesmo são a viúva, o órfão e o estrangeiro, que pode não ser capaz de encontrar um emprego. O pobre deve estar trabalhando. Mas você pode ajudá-los com empréstimos, de acordo com Deuteronômio. E estes devem ser generosos. Aqui está o conselho de Deuteronômio ao emprestar dinheiro aos pobres, mesmo que isso signifique a perda potencial para si mesmo, porque o 7º ano esteja iminente, o ano sabático. Pois no ano sabático todas as dívidas eram liberadas. Canceladas, ok? Uma espécie de correção econômica para restaurar as pessoas a uma situação econômica mais igualitária. Assim, no 6º ano, algumas pessoas vão sentir: eu realmente não quero emprestar dinheiro. Vai ser cancelado no próximo ano. Eu não vou receber o meu dinheiro de volta. Os empréstimos devem ser feitos mesmo que a dívida seja cancelada, pela simples razão de que o problema da pobreza é um problema terrível e persistente. Deuteronômio 15, 7 a 11. Se há entre vós um homem pobre, um de seus irmãos, você não deve endurecer o seu coração ou fechar a sua mão contra os seus irmãos pobres, mas você deve abrir a mão para ele e emprestar-lhe o suficiente para a sua necessidade, seja ela qual for. Toma o cuidado de não abrigar a base de pensamento: o 7º ano, o ano de anulação da dívida, está se aproximando, de forma que você seja mesquinho para com seu parente pobre e não lhe dê nada. Você deve dar a ele livremente, e seu coração não será relutante quando você fizer, para que o pobre nunca abandone a terra. Tudo bem? Os pobres estarão sempre com você. Isso é o lugar de onde isso vem, mas é mal interpretado mais tarde. É entendido como os pobres estão sempre com você, então você não tem que fazer nada. Isso não é o que significa aqui em Deuteronômio. Empreste a eles, para que os pobres nunca abandonem a terra. Portanto, eu te ordeno, abra bem a sua mão. Mantenha-se ocupado, faça caridade. É um problema que nunca vai embora, então você nunca pode descansar.